Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Você que chegou até aqui não chegou por acaso. Eu creio que Deus tem uma palavra preparada para abençoar o seu coração hoje. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas forças e traga direção para o seu caminho. Enquanto você assiste, quero orar pela sua família, pelo seu lar e pela sua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo fale com você de forma profunda e que esta palavra seja luz, esperança e transformação para o seu dia. Se prepare, Deus vai te visitar agora. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Nós leremos do verso 5 até o verso 11, dando continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Romanos. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, da revelação que nos fazes daquilo que Paulo chama de o dia da ira, o dia da revelação do Teu justo juízo. Estamos diante de um ensinamento elevado, com verdades profundas que definem a nossa vida aqui e na eternidade. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza pelo texto, que nos tome pela mão, palavra por palavra, para que possamos entender o que o Senhor está dizendo e, mais do que isso, de que maneira essas verdades impactam a nossa vida no presente. Oro pelas crianças, adolescentes e jovens que aqui se encontram, para que percebam que estas verdades dizem respeito a eles também. Que todos nós estejamos conscientes daquilo que o Senhor nos ensina, sobre essas realidades invisíveis aos olhos humanos, mas que são reais, verdadeiras e imutáveis. Guia-nos, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa passagem o apóstolo Paulo fala do dia do juízo, o dia que está para vir sobre a humanidade e no qual, nas palavras dele, Deus haverá de revelar a sua justiça. É um dia futuro, ensinado em toda a Bíblia. Um dia que se aproxima a cada momento que vivemos. É um dia cuja data nós não podemos colocar no calendário, mas cuja vinda é tão certa quanto a própria existência de Deus. Haverá um dia em que Deus se revelará como juiz de toda a humanidade e julgará o procedimento de cada pessoa. O que levou Paulo a tratar desse assunto é o propósito da carta aos Romanos. Ele escreveu essa carta para mostrar à Igreja de Roma a necessidade de evangelizar a Espanha. A Espanha ficava além de Roma, numa região onde o Evangelho ainda não havia chegado. Para alcançar aqueles povos, Paulo precisava do suporte de uma igreja que o enviasse, orasse por ele, o ajudasse financeiramente e enviasse cooperadores. Como ele não era conhecido da Igreja de Roma, ele escreve essa carta para se apresentar e apresentar a mensagem que pregava. Nos primeiros capítulos ele expõe o evangelho que queria pregar também na Espanha. Dos capítulos 1 a 3, ele mostra a perdição de toda a raça humana. Os pagãos estão perdidos, os gentios que nunca ouviram falar da lei de Moisés ou do Deus verdadeiro também estão perdidos. E apesar de terem recebido a revelação especial, os judeus também estão perdidos. Na metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala de como Deus providenciou salvação e redenção em Cristo Jesus. Do capítulo 6 ao 8, explica como judeus e gentios salvos pela graça podem viver neste mundo. Do capítulo 9 ao 11, responde perguntas sobre o lugar da lei de Deus, o propósito de Israel e o papel dos judeus no plano de Deus. Dos capítulos 12 em diante, trata de questões práticas da vida da igreja. Convivência entre judeus e gentios, dons espirituais, serviço, amor, submissão e os planos finais de sua viagem.
O trecho que lemos está nessa primeira parte da carta, onde o apóstolo Paulo está demonstrando que toda a humanidade está perdida e será julgada de acordo com as suas obras nesse grande dia do juízo. No capítulo 1, ele começou falando dos pagãos. Ele diz que a ira de Deus já está se revelando do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, e que Deus se mostrou na criação de modo que os homens são indesculpáveis. A natureza reflete a existência de um Deus santo, distinto da criação, poderoso e digno de ser adorado. No entanto, os pagãos torceram a verdade, trocaram a glória de Deus por imagens e ídolos, deturparam a sexualidade, foram entregues às suas paixões e, mesmo conhecendo o juízo de Deus, não só praticam o mal, como aprovam quem o pratica. No capítulo 2, Paulo se volta aos moralistas, aquelas pessoas entre os pagãos que condenavam os pecados grosseiros do Império Romano, como certos filósofos e políticos romanos. Ele diz: você que julga faz as mesmas coisas. Em seguida, ele foca nos judeus, que mais condenavam a atitude dos pagãos, porque entendiam que, por terem a lei e a aliança, estavam em posição privilegiada. Paulo diz ao judeu: no dia do juízo, Deus não fará distinção alguma. Ele tratará você da mesma forma que trata o pagão, porque o critério que Deus usará não será a origem religiosa da pessoa, mas o seu procedimento. Esse é o tema do nosso texto, o dia do justo juízo de Deus e o critério que ele usará para julgar. A minha oração é que Deus nos ajude a perceber a gravidade e a seriedade do que está escrito aqui, porque a vida pode passar muito depressa para qualquer um de nós. Adolescentes morrem, jovens morrem, crianças morrem, adultos e idosos morrem. Eu mesmo me converti aos 22 anos. Tinha um irmão de 17 anos e nós levávamos uma vida longe de Deus. Eu era motociclista, ele era motoqueiro. Um dia, já alcançado pela graça, disse a ele em nossa casa em Recife: Ricardo, eu conheci o Evangelho da graça de Deus. Agora entendi que somos pecadores e precisamos nos reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vestia uma jaqueta jeans azul, capacete verde e respondeu: eu não estou preocupado com essas coisas agora. Isso pode ser bom para você, mas no momento não me interessa. Montou na sua moto, foi para Campina Grande assistir a uma corrida, bateu de frente com um caminhão na estrada e morreu naquele mesmo dia. A morte pode chegar para qualquer um a qualquer momento. É pensando nisso que peço que você escute o que será dito. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Deus hoje nos dá a oportunidade de refletir sobre realidades eternas que foram colocadas diante de nós para que o temamos. Paulo faz, nesse texto, algumas afirmações profundas sobre o dia do juízo. A primeira é que esse dia é futuro, mas certo. Ele diz, no verso 5, que segundo a dureza e o coração impenitente, o pecador acumula ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse dia ainda não chegou, mas virá. Será o dia em que a ira de Deus será derramada por completo sobre aqueles que rejeitaram a sua graça. É verdade que a ira de Deus já está sendo derramada agora. A ira de Deus é o santo desprazer de Deus contra o pecado. Deus é santo, justo, verdadeiro, e não pode contemplar o mal sem que a sua natureza se revolte. Por isso ele aflige o pecador com dificuldades, frustrações, tormentos, vazios, angústias. Tudo isso são avisos, são pré-anúncios da ira final. A miséria, a dor e o sofrimento que vemos hoje são apenas uma antecipação daquilo que Paulo chama de dia da ira. Deus, por meio disso tudo, está dizendo à humanidade: alguma coisa está errada. Vocês não conseguem resolver seus próprios problemas. Vocês se destroem, se matam, não conseguem viver em paz, por mais que acumulem bens e segurança aparente. Vocês não estão vendo que algo está profundamente errado? Hoje a ira de Deus é real, mas mitigada. Ela é aliviada pela paciência, pela graça comum, pela misericórdia de Deus. Mesmo em meio à dor,
Deus ainda concede conforto, dá medicina, amigos, família, recursos. Não é tão ruim quanto poderia ser. Mas naquele dia, Deus tirará todo o consolo, todo o alívio, toda a mitigação. Ele derramará a sua ira sem mistura, sem freio, sem qualquer elemento que diminua a sua intensidade. Será de fato o dia da ira. Ao mesmo tempo, Paulo chama esse dia de dia da revelação do justo juízo de Deus. Isso porque esse tema suscita uma pergunta: será que isso é justo? Se Deus derramar tanta ira, isso é justiça? E Paulo responde: naquele dia, Deus mostrará que é totalmente justo. Hoje nós não entendemos totalmente a justiça de Deus, porque aparentemente todos sofrem, quem teme a Deus e quem não teme, quem crê e quem não crê. Às vezes nos perguntamos: será justo o que Deus está fazendo? Naquele dia, ficará claro que Deus nunca cometeu injustiça com ninguém. Ele mostrará que foi até misericordioso por não ter derramado a ira antes e de forma mais intensa. Todos os porquês serão respondidos. Por que isso aconteceu comigo? Por que crianças sofrem? Por que gente boa morre? Por que certas coisas foram permitidas? Naquele dia todo mundo verá e calará a boca. Pode ser que hoje nós não tenhamos todas as respostas, mas esse será o dia da revelação do justo juízo de Deus. Até lá, a nossa postura deve ser de confiança, não imputando injustiça a Deus, porque não conhecemos tudo, não vemos tudo, não temos a perspectiva que Ele tem. E quando será esse dia? Nós não sabemos. Deus ocultou isso de propósito. Se Ele tivesse revelado a data, muitos deixariam para se converter na véspera, tentando desfrutar do pecado até o último momento. Jesus disse que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dono da casa, se soubesse a hora em que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria a casa ser arrombada. Como não sabemos a hora, precisamos vigiar sempre. Assim é com o dia do juízo. Deus não nos diz quando será para que vivamos sempre preparados. Nesse grande dia, Jesus Cristo virá em glória. A Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele se fez homem, morreu na cruz pelos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia e recebeu autoridade para julgar. Ele será o juiz. Os mortos ressuscitarão desde Adão até o último ser humano. Os vivos serão transformados. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus para o grande dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse ensino está em toda a Bíblia, nos profetas, nos salmos, nos escritos de Moisés, nas palavras do próprio Jesus. Por que é necessário esse dia? Porque é preciso que um dia a justiça de Deus se manifeste de forma clara e pública. Já agora, quem crê em Cristo tem vida eterna. Mas isso ainda não foi declarado diante de todos. Nós não sabemos, olhando de fora, quem tem vida eterna e quem não tem. Por isso é preciso um dia público em que Deus dirá: estes são os que foram perdoados e salvos pela graça, aqueles são os que rejeitaram a minha graça. É o dia em que o joio será separado do trigo, em que as ovelhas serão separadas dos bodes, em que tudo ficará claro. Fará sentido servir a Deus. Todos verão quem é de Deus e quem não é. Esse dia está chegando. A segunda verdade que o texto nos mostra é o critério pelo qual Deus julgará os homens. Paulo diz no verso 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, Deus avaliará as obras, o caminho, a prática, o modo de vida. Obras aqui não são apenas grandes ações, mas tudo aquilo que pensamos, fazemos, desejamos, escolhemos, amamos, como tratamos Deus, o próximo, o dinheiro, o nosso corpo, a propriedade alheia, o casamento alheio, o nome do próximo. No dia do juízo, não será considerada a raça, a cor, o gênero, a língua, a posição social, a nacionalidade ou a placa da igreja. Não haverá cotas baseadas em qualquer tipo de privilégio humano. Deus julgará de acordo com o procedimento de cada um. E note que será uma retribuição. Ele dará conforme o que a pessoa fez. Não haverá naquele momento chance de querer mudar o resultado. A oportunidade é agora nesta vida. A terceira verdade do texto é que nesse dia haverá apenas 2 resultados possíveis.
Paulo diz que Deus dará, em primeiro lugar, vida eterna, glória, honra e paz a um grupo. A vida eterna não é apenas viver para sempre, mas viver para sempre com Deus. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Experimentar a plenitude da comunhão com Ele. É vida na sua forma mais elevada. Junto com essa vida, Deus dará glória, participação na sua própria glória, ser transformado à imagem de Cristo. Dará honra, ser publicamente reconhecido por Deus, ter o seu nome confessado por Cristo diante do Pai e dos anjos. E dará paz, o shalom completo, o novo céu e a nova terra, onde não há mais lágrimas, guerras, injustiça ou pecado. Tudo isso está incluso na expressão vida eterna. Por outro lado, Paulo diz que Deus dará ira, indignação, tribulação e angústia aos facciosos, aos egoístas, aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Aqui está o segundo resultado, uma angústia profunda, invisível, interminável. Aquilo que hoje já experimentamos em pequena medida, ansiedade, desespero, vazio, será naquele dia multiplicado em intensidade e permanência. Jesus descreve como choro e ranger de dentes. Não se trata de um castigo simbólico, mas de uma realidade consciente e terrível. Note, a Bíblia não fala de uma terceira opção. Não há purgatório, não há um lugar intermediário para sofrer um pouco e depois ir para o céu. Não há extinção da alma, como se o castigo fosse deixar de existir. Não há salvação universal. Apenas dois destinos, vida eterna e ira eterna, céu e inferno, estados definitivos e irreversíveis. É por isso que esse é o assunto mais sério da nossa vida. Enquanto muitos colocam como alvo principal arrumar um casamento, uma profissão, uma casa, estabilidade financeira, tudo isso é secundário diante dessa questão. Nada disso terá valor no dia do juízo se a alma não estiver em paz com Deus. Você pode passar a vida inteira correndo atrás de coisas que, no fim, não terão qualquer peso quando estiver diante do santo e justo juiz. A quarta pergunta que o texto responde é: o que Deus levará em consideração para determinar o destino eterno de uma pessoa? Paulo responde nos versos 7 e 10 que Deus dará vida eterna àqueles que perseveram em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade, e dará glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Isso não significa que a salvação seja por obras, como se Deus olhasse e dissesse: você foi bonzinho, então vai para o céu. O próprio Paulo, mais à frente, ensina claramente que somos justificados pela fé e não por obras. Ele não se contradiz. O que Paulo está dizendo é que a fé verdadeira sempre produz uma nova orientação de vida. A fé que salva é a fé que muda. Quem creu em Jesus como Senhor e Salvador, quem foi alcançado pelo poder do Evangelho, passa a viver de outra forma. A direção da vida muda. A pessoa passa a perseverar em fazer o bem, a buscar a glória de Deus, a honra que vem de Deus e a incorruptibilidade. Por isso, no dia do juízo, Deus pode olhar para as obras e dizer: aqui está alguém em quem o Evangelho operou. Eu lhe dou vida eterna. As obras não compram a salvação, mas mostram a realidade da fé. Da mesma forma, aqueles que recebem ira são descritos como pessoas de coração duro e impenitente, facciosos, egoístas, que desobedecem à verdade e seguem a injustiça. Eles viveram para si mesmos, concentraram a vida inteira nos seus próprios interesses, nunca deram a Deus o primeiro lugar. Não se preocuparam com as realidades eternas, não buscaram o reino de Deus. Por isso Deus lhes retribuirá exatamente conforme aquilo que desejaram e viveram. O critério é este: as obras, o procedimento, o rumo da vida. Não porque Deus esteja pesando boas obras de um lado e más obras do outro, mas porque as obras revelam o coração. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração, e pelos frutos se conhece a árvore. No dia do juízo, Deus mostrará a árvore pelos frutos.
Muitos que hoje se dizem crentes, mas não buscam o reino de Deus, não se importam com a glória de Deus, não perseveram em fazer o bem, verão naquele dia que sua fé era apenas de palavras. Diante de tudo isso, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, entender que esse é o assunto mais importante da nossa vida. A nossa vida física é frágil, está por um fio. A qualquer instante, podemos ser chamados à presença de Deus. Depois da morte, não há mais volta, não há segunda chance. Entramos numa pré-experiência do que será nosso estado eterno, aguardando o dia da revelação final do juízo. Em segundo lugar, devemos examinar a nossa fé. Você crê de fato em Deus? Crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo? Reconhece que é pecador, que quebrou a lei de Deus e que se ele derramasse a ira sobre você, seria justo? Crê que a salvação é somente em Cristo Jesus e que na cruz ele derramou seu sangue para salvar pecadores como você e eu? Crê na vida eterna, na ressurreição dos mortos? Se você crê, então examine o seu procedimento. Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Você persevera em fazer o bem? Você busca as coisas do alto, a glória de Deus e a incorruptibilidade mais do que as coisas passageiras deste mundo? Há um episódio conhecido da vida de Dwight Moody, grande evangelista em Chicago. Em certa ocasião, ele pregou para uma multidão sobre salvação e juízo e encerrou a mensagem dizendo: "Voltem no próximo sábado e eu direi como vocês podem escapar do juízo de Deus." Mas naquela semana aconteceu o grande incêndio de Chicago, que destruiu metade da cidade e matou milhares. Moody nunca mais pregou daquela forma, deixando a decisão para depois. Ele entendeu que não sabia o que aconteceria no dia seguinte com seus ouvintes. Eu também não sei o que acontecerá com você amanhã, nem comigo. Por isso não posso dizer, pense nisso, e quem sabe no próximo culto você decide. A própria palavra de Deus diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Se o seu coração, ao ouvir tudo isso, sente temor, se você percebe que algo não está em ordem entre você e Deus, não endureça o coração. Venha a Cristo hoje, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele. Confie na promessa de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você já tem essa certeza, se sabe que pela misericórdia de Deus já recebeu o perdão dos seus pecados, então hoje é dia de gratidão e louvor. Você viu na palavra o que aguarda aqueles que rejeitam o Evangelho. Louve a Deus porque Ele teve misericórdia de você. Senhor, a Tua palavra é muito mais eficaz, penetrante e clara do que qualquer pronunciamento humano. Eu te peço que ela faça efeito no coração de cada pessoa que ouviu. Eu não tenho poder para mudar o meu coração, nem o coração dos ouvintes. Mas o Senhor enviou a Tua palavra com um propósito, e cremos que és misericordioso e bom. Há pessoas caminhando para a ira eterna. Fala ao coração delas. Convence-as do pecado, ilumina o entendimento, leva-as ao arrependimento. Que nesta noite pecadores se arrependam e sejam salvos. Oro também por aqueles que professam ser crentes, adolescentes e jovens que vêm à igreja porque os pais trazem, mas nunca tiveram uma experiência real de conversão. Abre os olhos deles para ver que, no dia do juízo, não haverá acepção de pessoas, nem por idade, nem por tradição religiosa. Tem misericórdia desta nação, em que multidões se dizem evangélicas, mas há tão pouca busca genuína do bem, da honra e da imortalidade. Que haja um legítimo avivamento em que as pessoas tenham profunda convicção de pecado e busquem a Tua glória. Damos-te graças por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por meio de quem oramos. Amém.